desatador. O desatador. O desatador. Jesus é aquele que desfaz todos os nós e nos livra, e nos livra, e nos livra. A Bíblia nos fala de vários homens que estavam amarrados, presos por laços do passarinheiro. Jesus disse: desatai-o e deixai-o ir. Jesus é aquele que desfaz todos os nós e te livra do laço do passarinheiro. Lázaro estava amarrado dentro do túmulo. Jesus deu uma ordem: desatai-o e deixai-o ir. Paulo e Silas estavam acorrentados na prisão. Deus deu uma ordem a um anjo: desatai-o de todas as correntes. Mesaque, Sadraque e Abednego foram amarrados e jogados na fornalha ardente. Jesus, o desatador, o quarto homem da fornalha, os libertou. Os libertou. Satanás trabalha nas escondidas para amarrar, acorrentar, dando um nó na vida de muitas pessoas. Satanás acorrentou o endemoniado gadareno, mas Jesus, o desatador, o libertou. O desatador o libertou. Satanás tem dado um nó na vida de milhares de pessoas que estão presas pelo laço do passarinheiro. Jesus se manifestará como o grande desatador. Não haverá nenhum nó, nenhum laço do passarinheiro que resistirá ao poder de Jesus. O desatador. O desatador. As duas mãos para o Pai e diga-se comigo bem forte: Jesus é o grande desatador. Não, põe vida na sua voz. 1, 2, 3 e... Eu quero preparar a igreja de uma maneira bem simples, bem rápido, para junto nós orarmos, travarmos uma violenta batalha no mundo espiritual, onde nós vamos orar pesado e Jesus, o grande desatador, vai se manifestar no nosso meio. Vai se manifestar no nosso meio para te livrar de todas as correntes, para te livrar do laço do diabo, para te livrar de todo nó do inimigo, do inferno, no poder e na autoridade que é no nome de Jesus. Antes de você assentar, vamos ler o que está escrito aqui no livro de Atos dos Apóstolos, do capítulo de número 12, versículo 1 ao versículo de número 5. Vamos ler a toda a igreja, 1, 2, 3 e por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns ele estendeu as mãos sobre alguns para os maltratar. Versículo 2: e matou a espada Tiago, irmão de João. 3: e vendo que isso agradava os judeus, continuou mandando prender também ele mandou prender quem? E era os dias dos pães asmos. 4: e havendo-o prendido, o colocou na prisão, entregando-o a uma escolta de 4 soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. 5: Pedro, qual era o nome dele? Mais uma vez? Pois era guardado na prisão, mas a igreja fazia incessante oração por ele a Deus. E você glorifica bem forte o nome de Jesus. Amém? Pode tomar o seu assento, dando um grito de glória, grito de aleluia. Coloca a sua mão direita no seu coração, levanta a sua cabeça e olha aqui para o altar. Todo homem e toda mulher de Deus, cujo o seu nome está escrito no livro da vida, o seu corpo é casa, é morada, é templo do Espírito Santo. Deus, ele habita dentro de você. O poder, o fogo do Espírito Santo, ele habita dentro de você. Eu estou dizendo que Deus habita dentro de você, meu irmão, porque o seu corpo é casa, é templo, é morada do Espírito Santo. Tem alguém aqui que você está cheio de Deus? Dá glória. Você está cheio do Espírito Santo? Dá um grito de aleluia. Assenta, por favor.
Porém, existe um outro tipo de pessoa que o nome dele não está escrito no livro da vida. E este homem, esta mulher, esse tipo de pessoa, ela se torna presa fácil de Satanás, onde o corpo dele, o corpo dela se torna casa, se torna templo, se torna morada de demônios. Eu vou te dar um exemplo do endemoniado gadareno, que o corpo dele era casa, era templo de Satanás. Satanás morava dentro dele. O diabo, Satanás e uma legião de demônios transformava a vida do endemoniado gadareno no inferno, a ponto dele morar no cemitério e se alimentar de carne humana. Satanás, ele escravizava aquele homem, transformando o seu semblante, revirava os olhos. Já viu quando uma pessoa, ela passa mal, o demônio está dominando, escravizando a vida dela, ela fica com as garras para trás, ela muda o seu semblante, o semblante dela é apagado. Assim uma pessoa que o nome dela não está escrito no livro da vida, que o corpo dela é casa e morada de demônios. Porém, um homem e uma mulher de Deus, que o seu nome está escrito no livro da vida, que o seu corpo é casa, é templo, é morada do Espírito Santo. Satanás, meu irmão, ele olha para você, não vê a cor do seu cabelo, não vê a cor dos seus olhos, a cor da sua pele, ele não vê a marca da sua roupa, ele não vê a sua conta bancária, muito menos o carro que você anda, mas ele olha em você, ele vê a marca do sangue de Jesus, ele vê fogo em você, ele vê Deus em você, a presença de Deus, ele vê em você. É o que o diabo vê. Eu estou diante de uma igreja que está cheio do fogo do Espírito Santo. Jogue as mãos para cima e bata palmas e dá glória. Assenta, por favor. Porém, olha o que a Bíblia vai dizer no livro de Salmos, capítulo de número 31, versículo de número 4. Vamos ler lá. Tirar-me-ás do laço que as ocultas Satanás armou contra mim. Quem é que fez esta oração? Um homem que o seu nome estava escrito no livro da vida. Sabe quem era ele? Davi, aquele a qual Deus chamou, esse aí é segundo o meu coração. Só que Davi aqui no Salmos 31, versículo de número 4, ele vai dizer: Senhor, tirar-me-ás do laço que as ocultas Satanás, ele armou contra mim. Satanás sabia que não podia entrar dentro de Davi, porque o corpo dele era casa, era morada, era templo do Espírito Santo. Porém, ele clama a Deus para que o Senhor o tirasse do laço que nas escondidas Satanás armou contra ele, porque o diabo não podia entrar, não podia tocar no corpo dele, mas o diabo trabalhava nas ocultas para armar laço, para prendê-lo, para acorrentá-lo. O texto que nós lemos, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo de número 1 ao versículo de número 5, vai falar a respeito de Pedro. Qual era o nome dele? Nesta época, quem estava sentado no trono era o rei Herodes. Satanás morava dentro dele. Quem estava sentado no trono era o próprio demônio. O que Herodes faz? Ele manda prender Tiago, irmão de... ele manda matar Tiago, irmão de João. Ele diz: mata Tiago, irmão de João. E ele dá uma ordem e prende aquele Pedro, aquele que está famoso, aquele que é um dos discípulos de Jesus. Ele manda prender Pedro. E ele disse assim: prende ele, amarra ele, acorrenta ele. Nesta época, uma pessoa, quando ela recebia uma ordenança de prisão, ela era acorrentada nas mãos, e ela era acorrentada no tornozelo direito e no tornozelo esquerdo. Agora olha para cá. Qual era o nome dele? Quem era Pedro? Pedro foi aquele homem
que teve um encontro com Jesus na beira da praia. Quando Jesus encontra com Pedro na beira da praia, Pedro era um pescador profissional. Jesus disse assim: Pedro, eu vou te transformar em pescador de almas. Qual era o nome dele? Esse mesmo Pedro. Jesus disse assim: Pedro, você a partir de hoje faz parte de um dos 12. Você faz parte do meu colégio apostólico. Jesus disse assim: Pedro, se você crer em mim, obras maiores você fará daquelas que eu faço. E este Pedro, ele recebeu dons espirituais. Ele orava e os demônios batiam em retirada do corpo de homens e de mulheres. Este mesmo homem, Pedro, qual era o nome dele? Qual era o nome dele? A Bíblia vai dizer que ele estava em alto mar, mas os discípulos em uma madrugada. Jesus aparece e Pedro diz assim: mestre, é o Senhor, mestre. E Jesus disse: sim, Pedro, sou eu. E Pedro disse assim, na sua ousadia: então deixa que eu vá ter contigo. E Jesus disse: então vem, Pedro. Pedro, ele salta do barco num grau elevado da sua fé, e Pedro começa a caminhar sobre as águas. Pedro começa a caminhar sobre as águas. Como é o nome dele, igreja? Assenta aí. Este mesmo homem, a Bíblia vai dizer que ele estava subindo ao templo de Formosa. Pedro e João, havia ali um homem paralítico pedindo esmola, e Pedro disse assim: nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos, que está dentro de nós, Jesus, o grande desatador, isso nós te damos. Levanta e anda. Qual era o nome dele? A Bíblia diz que Pedro, ele se tornou um dos pregadores da palavra de Deus. E Pedro estava pregando para uma grande multidão, e em um só dia ele ganha 3.000 almas para Jesus. Então glória a Deus aí. A Bíblia disse que Pedro, ele era um homem que tinha os dons de operação de milagre, o dom de cura, de libertação. Ele chega em um lugar onde tinha muitas pessoas enfermas, cego, mudo, surdo, leproso, pessoas paralíticas. Ele disse assim: é muita gente, eu não consigo impor as mãos sobre todos que aqui estão. Sabe o que ele faz? Ele sobe num lugar mais alto, o sol bate no seu corpo, e por onde a sombra de Pedro passava, o cego enxergava, o surdo ouvia, o mudo falava, os leprosos eles eram limpos, os paralíticos andavam, porque Deus estava dentro dele. Deus te trouxe aqui, meu irmão, para eu profetizar na sua vida. Deus está dentro de você. Deus está dentro de você. Se você crê, bata palmas e dá glória. Assenta aí. Então este mesmo Pedro, que era líder da igreja primitiva, Satanás era doidinho para entrar no corpo dele. Não entrava por quê? Porque dentro dele tinha Jesus, dentro dele tinha um fogo do Espírito Santo. O que Satanás faz? Faz uma reunião no inferno. E Satanás diz: nós temos que parar Pedro, nós temos que deter Pedro. Aí um Satanás diz assim: como vamos parar Pedro? Tem dentro dele o homem de branco, tem fogo dentro dele. Porque o diabo, quando ele vê em você, ele enxerga em você, ele vê Deus, ele vê o fogo do Espírito Santo. Aí Satanás diz: já sei, vamos prender Pedro. E o que eles fizeram? Acorrentaram Pedro e jogaram ele dentro de uma prisão. Então acorrentaram ele, amarraram ele e colocou ele dentro de uma prisão. E aí o texto vai dizer: coloca 4 soldados vigiando Pedro, para que ele não pudesse escapar daquela prisão. Só que a Bíblia vai dizer que a igreja, tem igreja de Jesus aí? A igreja, a Bíblia diz, e a igreja fazia oração
oração incessante por ele a Deus. E a igreja fazia oração incessante por ele a Deus. E a Bíblia vai dizer que o Senhor, o Todo-Poderoso, ouviu a oração da igreja, enviou o seu anjo Jesus, o grande desatador, entrou naquela prisão, resplandeceu, soltou as cadeias e libertou Pedro. Deus te trouxe aqui porque Jesus, o grande desatador, vai te livrar, vai te libertar. Bata palmas e dá glória. Levanta as mãos e diz assim: Ele é maravilhoso. Assenta aí. Irmãos, olha para cá. O que está escrito no livro de Salmos, capítulo 142, versículo de número 7. Vamos ler lá bem alto. 1, 2, 3 e... Tirar a minha alma da prisão. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Tira a minha alma da prisão. Quem fez esta oração? Davi. Davi disse: Senhor, tira a minha alma da prisão. O que é que ele estava dizendo? Senhor, tira a minha alma da prisão. Sabe por que ele fez essa oração a Deus? O seu próprio filho Absalão levantou contra o pai Davi e queria derramar sangue, queria acabar com a vida dele. Davi é obrigado a fugir para uma cidade chamada Manaim e ficar lá escondido cerca de 2 anos. Você imagina só o pai ter ciência que o filho quer tirar a sua vida e ele viver fugindo, escondido. Então Davi estava triste, com o coração apertado. Davi estava para baixo, aquele aperto no peito. Ele disse: Senhor, tira a minha alma da prisão, tira a minha alma da prisão. Satanás, ele quer te prender naquele sofrimento, naquele embaraço. Satanás quer te prender, deixando você para baixo, triste. Mas o grande desatador Jesus nessa noite vai te libertar das correntes do inferno, vai te libertar dessa prisão, dessa corda, desse nó do diabo. Quem crê, bata palmas e dá glória. Assenta no seu lugar. O que o Salmos 91, versículo 3 vai dizer? Vamos ler lá, 1, 2, 3 e... Porque ele te livrará do laço do passarinheiro, meu irmão, e da peste perniciosa. Olha para cá. Qual é a vontade do diabo? Prender você, acorrentar você e colocar um nó na sua vida espiritual, tirando a sua força de orar, de jejuar, de buscar Deus. O diabo quer colocar um nó na saúde. É aquela pessoa que ela vive aos médicos, fazendo exames, tomando vários medicamentos, mas ela está presa por uma enfermidade, e a casa dela foi transformada em uma farmácia. A vontade do diabo é que ele venha prender, ele venha acorrentar. A vontade do diabo é que você fica preso na vida sentimental. É aquela pessoa que ela não é feliz na vida sentimental. Satanás trabalha para colocar um nó no meio da família. É briga, é confusão, é desavença, não tem paz dentro daquela casa. Satanás, ele trabalha para colocar um nó na vida profissional. É aquela pessoa, ela faz faculdade, ela faz cursinho, ela é uma pessoa pós-graduada, mas a porta está fechada para ela. Satanás trabalha para colocar um nó na área financeira. É tanta dívida, cheque especial, é contrato que a empresa já está à beira da falência. Aquela pessoa que tudo que ela faz dá errado, dá para trás. Satanás trabalha para colocar um nó, para amarrar aquele projeto, aquele sonho. Talvez você chegou aqui com tantos nós, amarrado, com a vida acorrentada. Essa é a vontade do diabo. Mas Jesus é o grande desatador. Ele está aqui nessa noite, sabe para quê? Para te libertar. Ele quer que a sua vida seja assim, ó, livre, livre das correntes, livre desse laço, porque está escrito em João 8,36. Coloca aí, João 8,36. Vamos ler, 1, 2, 3 e... Vos libertar, verdadeiramente sereis.
Faz assim, ó, vamos lá, 1, 2, 3 e... Se, pois, o Filho Jesus vos libertar, verdadeiramente sereis... Essa é a vontade de Deus, que você seja livre das correntes do inferno, que você seja livre desse laço, que você seja livre desse nó do diabo, que você seja livre das armadilhas que o diabo trabalhou nas escondidas, nas ocultas, contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família. Se você crê que hoje é noite em que o grande desatador Jesus, ele vai te livrar, te libertar, jogue as mãos para cima e aplauda o nome de Jesus. Dão glória para Jesus. Tome o seu assento. Nós entregamos nos outros cultos um ponto de contato como esse, um cordão com 7 nós. Quem ainda não tem, levanta a sua mão. Fique em pé que nós vamos te entregar. Entrega um para cada pessoa, fazendo favor.